Olá, turminha do segundo ano. Vamos para a nossa aula com a tia Sueli. Então, pegue as suas apostilas que nós vamos responder a tarefinha de ontem. Como ontem foi feriado, não enviei para vocês o vídeo da aula. Então, hoje eu vou estar explicando a vocês como vocês vão realizar a atividade da aula de História e da aula de Arte. E hoje temos aula também com a tia Sueli, aula de Geografia. Então, pega a apostila de ontem, que foi quarta-feira, e a apostila de quinta-feira. Então, vocês vão pegar esta apostila daqui, certo? Da disciplina de História. Nela temos a atividade também de arte e essa folhinha que tá solta de geografia, que tem esse textozinho aqui. Então, vamos lá, pega o lápis, borracha, tesoura, cola, tá certo? Pra gente começar a nossa aula de hoje, combinado? Pronto, turminha? Se vocês ainda não pegaram, dá uma pausa no vídeo e vai lá buscar, que a tia Sueli já vai começar, ok? Então, vamos lá. A primeira disciplina de ontem foi essa daqui, de História, que seria de ontem. E eu fiz um resumo sobre o descobrimento do Brasil. Qual foi o dia? Quem descobriu o nosso país, o nosso Brasil? Quem estava aqui nas nossas terras? Qual foi o mês? Então, é muito importante a gente saber, né? Quem foi que descobriu o Brasil? Qual foi o ano que eles chegaram aqui? Qual foi o mês? Será que já tinha alguém morando aqui nas nossas terras brasileiras? Será? Então, vamos lá. No dia 22, exatamente hoje, turminha, exatamente hoje, de abril, também no mês de abril que nós estamos, hoje é 22 de abril. Então, exatamente na data de hoje, dia 22 de abril, no ano de 1500, há muitos anos atrás, nós estamos em 2021. Então, foi no ano de 1500, há muitos anos atrás. No dia 22 de abril, na mesma datinha de hoje, no mesmo mês, a esquadra, o que aconteceu? A esquadra chegou à nossa terra, ou seja, os navios, as caravelas, e eles avistaram um monte e deram-lhe um Monte Pascoal, porque era Páscoa. O Monte Pascoal fica no litoral da Bahia, certo? Então fica no estado da Bahia, não no nosso estado. Nosso estado é Pernambuco. Então, primeiro eles avistaram o estado da Bahia. Então, eles deram o nome de Pascoal, porque era a época de Páscoa. Então, nesse ano de 1500, Dom Miguel, o rei de Portugal, preparou uma esquadra. Então, ele preparou também novamente uma esquadra, ou seja, várias caravelas, que são os navios, várias caravelas, para que fosse comandada por Pedro Álvares Cabral, certo? Com o objetivo de fazer uma viagem às Índias. Então, no ano de 1500, Dom Miguel, o rei de Portugal, pediu para o seu filho Pedro, Álvares Cabral, que ele fizesse uma viagem para a Índia, um outro país, que ele viajasse para a Índia. Só que nesse percurso, no meio da viagem, em vez de ele ir para a Índia, ele acabou encontrando as terras brasileiras. Então, aqui os portugueses encontraram pessoas aqui que já viviam, que receberam de nome de
índios. Por que eles receberam o nome de índios? Porque como Dom Pedro ia para Portugal, ele ia para a Índia. Índia, lembra o quê? Lembra índio. Então, ele foi resolver colocar o nome de índios, aquelas pessoas que já moravam aqui na Terra. E vocês acham que o nosso país sempre teve esse nome Brasil, quando Pedro olhou assim e já disse: esse país, essas terras vai se chamar Brasil? Será? Não. Eles deram Ilhas de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, para depois eles colocaram o nome Brasil. E por que eles escolheram Brasil, então, e não Ilha de Vera Cruz e não Terra de Santa Cruz? Por causa da madeira encontrada, chamada pau-brasil. Vocês conhecem o pau-brasil? Vou deixar aqui para vocês verem. O pau-brasil. Encontramos muitas dessas árvores aqui. É muito fácil de encontrar pau-brasil, certo? Então, como eles já tinham conhecimento dessa árvore, que se chama pau-brasil, então ele disse: não vou colocar Vera Cruz nem Santa Cruz, vou colocar Brasil por causa da árvore pau-brasil, já que tinha muitas. Então, vamos lá. E como eram os índios? Os índios se enfeitavam-se de penas, dentes de animais e pinturas. Não essas tintas que a gente encontra na papelaria, não. São tintas feitas com sementes, certo? Então, ele machucava ali as sementezinhas, e eles usavam para fazer as suas pinturas. Então, eram tintas naturais. Alimentavam-se de que os índios? Da caça. Eles caçavam bichinhos para se alimentar. Da pesca, que é do peixe. Da mandioca. A mandioca vocês conhecem, né, crianças? Do milho e entre outros alimentos. Das frutas. Como, por exemplo, temos o caju. O caju é uma fruta indígena. O abacaxi. Então, a laranja. Temos muitas frutas indígenas. Indígena e porque está na terra brasileira, né? Suas armas. Quais eram as armas que eles usavam? Eles usavam armas que eram feitas por ele mesmo, como a flecha, o arco, a lança, tacapé e zarabatana. Então, esses eram as armas que eles usavam, que eles faziam essas armas e usavam para se defender de índios que não faziam parte da sua tribo, e quando era uma ameaça para eles, e também para eles poderem caçar e pescar. Então, vamos relembrar. Descobrimento do Brasil. Qual foi o dia que foi descoberto o Brasil? No dia 22 de abril de 1500. Exatamente na data de hoje. 22 de abril, sendo que no ano de 1500. Qual foi o primeiro estado que eles avistaram? Bahia. E quem é o rei de Portugal? Dom Miguel. E quem foi que ele mandou para fazer uma viagem para as Índias? Seu filho, Pedro Álvares Cabral. Com o objetivo de viajar para onde? Para as Índias, para o país das Índias. Ele ia para o comércio das Índias, certo? Só que ele acabou desviando o caminho no mar e acabou encontrando as terras brasileiras. Só que quando eles chegaram lá, eles avistaram quem? Os índios, exatamente. Eles avistaram os índios. E como eles iam viajar para as Índias e eles não sabiam quem eram aquelas pessoas, eles resolveram dar o nome de índios, exatamente.
Só que aquelas terras, ele precisava dar um nome também. Então ele pensou, eu acho que eu vou chamar de Veracruz. Depois ele pensou, não, vou chamar de Terra de Santa Cruz. Aí ele olhou para aqueles montes aquelas quantidades de árvores de pau-brasil, viu que tinha muitas, então não, vou chamar de Brasil por causa do pau-brasil. E quando eles repararam direitinho nos índios, eles perceberam que os índios se enfeitavam de pena, de dente de animais, de pintura, se alimentavam da caça, da pesca, da mandioca, do milho, das frutas. E as suas armas eram diferentes dos portugueses. Então, os índios, eles não fabricavam as armas. Eles mesmos produziam suas armas usando os recursos da natureza. Flecha, arco, lança, tacape e zarabatana. Então, eles mesmos que faziam. Então, os índios, eles são amigos da natureza. Eles viviam das coisas da natureza. Se alimentavam de coisas da natureza, faziam armas de coisas da natureza. Sua casa, que é a oca, eram recursos da natureza. Então, era tudo da natureza, porque era aquilo que ele tinha ali. Tá certo, crianças? Agora, vamos para a atividade. Vocês vão responder essa atividade daqui. No primeiro quesito, eu coloquei o número 12, mas é o número 1, tá? Qual o dia, o mês e o ano que foi descoberto o Brasil? Respondam aí. Não tô ouvindo, mas eu tô sentindo as energias de vocês respondendo. Então, qual foi o dia e o mês que foi descoberto o Brasil? Dia 22 de abril de 1500. Então, escreve aí. Aqui bem na folhinha tem essa resposta, ó. Bem aqui em cima. Ó. Segundo, quem era o rei de Portugal? Qual era o nome do rei de Portugal? Era Pedro? Era Dom Miguel? Ou eram os índios? O rei de Portugal era Pedro? Eram os índios, que era rei? Ou era Dom Miguel? Então, marca as respostas aí. Qual foi o transporte que Pedro usou para viajar? Ele usou um barco? Usou um avião? Ou ele usou um navio? Naquela época não existia avião, então qual é? É barco ou navio? Qual foi o nome que as pessoas receberam pelos portugueses? Quando os portugueses chegaram lá e avistaram aquelas pessoas lá, qual foram os nomes que eles deram? Japoneses, americanos ou índios? Então, procura lá o nome e faz um X. Quais foram os dois nomes que o Brasil recebeu pelos portugueses? Vera Lúcia e Santa Lúcia? Será? Ou foi Vera Cruz e Santa Cruz? Ou Vera e Vera Cruz? Tá fácil. Então, vamos lá. Sexto, do que os índios se enfeitavam? Como era que os índios se enfeitavam, criança? Eles usavam o quê? É isso mesmo. Eu sei que vocês falaram aí isso. Do qual era a alimentação dos índios? Do que os índios se alimentavam? Então, escreve aí. E quais eram as armas que os índios usavam? Muito fácil. Então, tenho certeza que vocês responderam tudinho sem precisar consultar novamente o texto. Agora, vamos para a atividade de arte. Então, na mesma folhinha, vocês têm a atividade de arte. Pinte a bandeira do Brasil corretamente e depois recorte e cole num palito de churrasco. Primeiro, vocês lembram que nós já estudamos as linhas. Temos linhas retas, linhas de curva, linhas mistas, linhas horizontal, vertical
Então, aqui, ó, na nossa bandeira do Brasil, nós temos linhas reta, vertical, linhas reta, horizontal, horizontal. Temos linhas de curva, ó, linhas retas. E quais são as cores do Brasil? Verde, que lembra as plantas, a natureza, certo? As árvores. O amarelo, que lembra o sol. O azul, que lembra o céu. Então, essas são as cores do nosso Brasil. Verde, amarelo e azul, certo? Então, vocês vão pintar a bandeira do nosso país, que é do país Brasil. Não precisa tirar aqui do grampeador, tá certo? Do grampo. Aqui, vocês primeiros vão pintar, feito a tia Sueli fez. Vocês vão pintar primeiro, para depois recortar. Ó. Eu recortei, ó, ficou essa parte. Não precisou eu tirar essa parte daqui. Aí, aqui, vocês vão recortar, certo? Fica assim o pedaço, que não precisa tirar do grampo, e vocês vão recortar. Primeiro, pinta. Primeiro, vocês vão pintar bem direitinho, bem bonito. E depois recortar. Ó. Ficou assim, certo? Aí, agora, vocês têm aí que eu mandei um palitinho. Vocês têm aí o palitinho de churrasco, certo? E vocês vão colar aqui. Pega a cola. Vai passar atrás da folhinha. Passa pouquinho a cola, tá, criança? Não precisa passar, não. E vai colar aqui atrás. Pode dobrar, enrolar um pouquinho. Pronto. Olha aqui a bandeirinha como ficou. Que linda a bandeira do nosso país. E vai ficar para vocês, tá certo? Eu quero foto de vocês segurando a bandeirinha. Pronto, essa foi a primeira atividade de arte. Agora vamos para a segunda. Na segunda atividade de arte, vocês têm aqui na folhinha esse índio. A tia já pintou aqui o cabelinho dele. Já pintei aqui a arco e flecha. E pintei aqui, ó, a graminha de verde para ficar bem bonitinho meu índio. Fiz pintei aqui o rostinho dele. E agora vocês vão colar palito de fósforo. Vai pegar, pede a mamãe aí os palitinhos. Eu não coloquei porque eu acredito que vocês tenham em casa, certo? Aí vocês vão passar a cola em cima do palitinho, ó. Vai passar a cola em cima do palitinho, que tá no desenho. Passa pouca cola, tá, criança? Precisa passar muita cola, não. Certo?
Nosso índio vai ficar bem... Pode passar logo a cola nele todo. Onde tá o desenho do fósforo. Certo? Pra depois vocês ir colando, ó. Ó, vai pegar o palitinho e vai colar. O palitinho, ele é maior do qual que está aqui no desenho, mas não tem problema de passar. Ó. Tá vendo como é que é pra fazer? Então, crianças, ficou assim, ó. Certo? Com os palitinhos de fósforo. Ficou lindo, não ficou? Eu amei. Quero ver o de vocês também. Então, ficou assim. Então, essas foram as nossas duas atividades de arte. Essa, a bandeira, e o índio. Ficou lindo. Pronto. Então, essas foram as nossas duas atividades de história e da atividade de arte, certo? Depois, eu quero, depois que vocês levarem a apostila de vocês com as atividades respondidas, certo? Eu quero que todas as crianças levem, porque eu vou tirar o do índio do fósforo, essa folhinha, e vou fazer um cartaz para colocar lá na nossa sala, tá certo? Agora a bandeirinha vocês podem ficar com ela. Agora atividade de geografia. Vamos lá. Os índios de 1500, os índios de muitos anos atrás, como eram esses índios? Os índios viviam da caça, da pesca e da agricultura, do milho, do amendoim, do feijão, da abóbora, da batata doce e principalmente da mandioca. Os índios domesticavam animais de pequeno porte, como por exemplo, porco do mato, a capivara, e eles não conheciam o cavalo, o boi, a galinha, mas veja mesmo, os índios não conheciam cavalo, crianças, não conheciam galinha e nem boi. E na carta de Caminha é relatado que os índios se espantaram ao entrar em contato pela primeira vez com a galinha. Deve ter sido muito engraçado, porque imagina, os índios quando viram a galinha pela primeira vez se assustaram, saíram correndo. Logo os índios, né, que não tiveram medo dos portugueses, tiveram medo de uma galinha. Deve ter sido muito engraçado. Então os índios, eles faziam o quê? Como objetos? Eles utilizavam as matérias-primas da natureza, ou seja, eles retiravam as coisas da natureza, folhas, semente, madeira da árvore. Então, eles usavam recursos da natureza, certo? Para fazer cesta, para fazer a casa, a oca, para fazer balaio, para fazer peneira, para peneirar a mandioca, a farinha da mandioca. Então, tudo que eles usavam não era comprado em loja, não, feito hoje, não. Eles mesmos que produziam, eles mesmos que faziam. Vale lembrar que os índios, mesmo eles usando tudo que era da natureza, eles respeitavam muito a natureza, retirando somente aquilo que era o necessário para a sua sobrevivência. Ele não chegava lá e saía cortando as árvores e por cortar e deixar lá, não. Ele não maltratava os bichinhos, eles retiravam apenas aquilo que eles iam usar para a sua sobrevivência. E como são os índios de hoje?
Será que os índios de hoje, que nós encontramos, ainda são os mesmos índios de antigamente, usando nus, usando pena, usando sua moradia, casa de oca, feita de palha, de barro? Será que eles se pintam? Então vejam só, muitos índios ainda vivem com essa mesma tradição, em tribos, certo? Com os mesmos costumes, usando pintura. Mas muitos também moram na tribo e adaptaram algumas coisas, fizeram algumas mudanças. Hoje, muitos índios moram na tribo ainda, porém, usa celular, usa internet, usa roupa, como antes não usava, tem televisão, estuda, trabalha em outros lugares, sem ser na tribo, mas sem perder a sua cultura indígena. E outros fazem algumas coisas indígenas, da sua cultura indígena, mas deixaram de morar na tribo e vieram morar na cidade. Então, nós temos alguns índios que eles não moram mais na tribo, mas que ainda têm ainda sua cultura, porém moram na cidade, certo, crianças? Então, nosso estado aqui de Pernambuco, temos sete aldeias, certo? 7 aldeias. Temos em Pesqueira, que é bem pertinho do Recife, e até então, iria ter, no nosso país, o primeiro índio a ser prefeito. Vejam mesmo. Só que esse índio cacique, Carlos, ele não pôde ser o prefeito de Pesqueira, porque ele teve uns processos aí e ele não pôde assumir a prefeitura de Pesqueira, mas a gente ia ter o primeiro índio numa prefeitura da cidade, que isso é um assunto mais na frente. Então, vamos lá responder. Então, você já sabe que os índios do ano de 1500, eles pescavam, caçavam, viviam da agricultura, comia milho, mandioca, batata doce, pescava, fazia artesanato com palha, com as coisas da natureza. O seu primeiro contato com a galinha, ele teve medo. Os bichos que eles criavam eram o porco do mato, a capivara, não conhecia o cavalo. E os índios de hoje, eles trabalham no comércio, estudam, usam roupa, celular, tem rádio, televisão. Agora aqui vocês vão responder essa tarefinha daqui. Vamos lá? No primeiro diz assim: pinte os alimentos que os índios se alimentavam da agricultura e da pesca. Os índios se alimentavam do milho? Se sim, você vai pintar. Os índios se alimentavam de sorvete? Os índios se alimentavam de feijão? Os índios se alimentavam de peixe? Os índios se alimentavam de mandioca? Então, só tem um aí que os índios não se alimentavam. Qual será? Número 2. Pinte de verde os animais que os índios domesticavam e de amarelo o animal que os índios não conheciam. Então, os índios conheciam o porco do mato? Os índios conheciam a galinha? Os índios conheciam a capivara? Os índios conheciam o cavalo? Os índios conheciam o boi? Então, os que os índios conheciam, vocês vão pintar de verde. E de amarelo, os animais que os índios não conheciam. O que faz parte da paisagem do lugar onde você mora? Pinte os quadradinhos. Onde vocês moram? Na rua que vocês moram? Ou
no campo, na zona rural, se vocês moram, alguns que moram no sítio. O que é que tem na paisagem perto onde vocês moram? Tem casas, se tem pinta. Tem animais, se tem pinta. Ou se passa algum bichinho por perto sempre, vocês podem pintar. Tem árvores, se tem pinta. Tem pracinha, se tem pinta. Se não tem, não pinta. Tem ruas, se tem pinta. Tem hospital, se tem pinta, se não tem, não pinta. Tem mar, praia. Tem escola, tem loja. Então, vocês vão pintar apenas aqueles que tem na rua, no lugar onde vocês moram, tá certo? E aqui vocês vão fazer dois desenhos. Dois desenhos representando a paisagem e o outro a cidade. Então, vocês vão desenhar aqui a paisagem e aqui vai desenhar a cidade. Na paisagem, o que é que nós temos? Temos as árvores, os animais, as flores, o lago, o rio. E na cidade, temos lojas, carros, ruas, igreja, hospital, carros. Então, você vai desenhar a paisagem e a cidade. Pronto, turminha. Essa foi a nossa aula da disciplina de História e de Arte, que foi da aula de ontem, que eu não enviei para vocês porque era feriado. E hoje realizamos a atividade do dia da disciplina de Geografia. Vocês gostaram? Eu amei a nossa aula de hoje. Eu amei. E eu quero que vocês mandem foto realizando a atividade. Pode ser assim, ó. Vocês colocam aqui a folhinha. Coloca aqui a folhinha, fazendo assim, ó. Não precisa nem mostrar assim. Faz assim e pede pra... E vocês olhando assim, pede pra mamãe tirar uma foto, certo? E a outra, eu quero vocês mostrando o índio e segurando a bandeira do Brasil, ok? Então, beijo e tchauzinho.